Olá, internauta, eu sou Ayrton Rezende do RDTV. Hoje o assunto do nosso programa é eleições e eleições em Santo André. Nesse programa trouxemos o prefeito e candidato do PTB, Aidan Ravin, para falar sobre o seu programa de governo, suas ações como prefeito na cidade. Prefeito Aidan Ravin, obrigado por ter vindo aqui na redação do Repórter Diário para falar dos seus planos como candidato. É um prazer estar aqui, é um prazer falar com vocês e sempre muito claro, muito tranquilo e mostrando tudo o que já fizemos e o que a gente quer fazer ainda na cidade. Prefeito, como o senhor é candidato à reeleição, eu gostaria que até para o nosso internauta e eleitor, que o senhor fizesse assim, de forma breve, quais foram as principais ações que o senhor fez durante esses 3 anos e 8 meses? Talvez a gente esqueça alguma coisa, né? Mas eu vou tentar ser rápido. A gente pode começar a falar de educação, que teve uma reforma em todas as escolas. Estão sendo completadas agora as 2 últimas escolas da rede básica fundamental, em material, em reforma de verdade, material didático, material escolar para a pessoa, o próprio uniforme, aula de inglês, aula de informática. O que acontece? Nós ganhamos o primeiro lugar do país em material didático, sendo que vários municípios estão nos visitando agora para conseguir copiar o que a gente fez nos municípios deles. Então isso é uma honra para a gente e não posso deixar de falar da merenda, que foi eleita a 3ª melhor do estado aqui de São Paulo. Isso é uma honra para nós, no meio de mais de 650 cidades, a gente ter esse prestígio e privilégio. Nós primamos por isso e fazemos uma qualidade muito boa com essa criançada nossa. Por quê? Porque a base de tudo, nós conseguimos resgatar, Ailton, e você, internauta, a criança que não queria ir para a escola. Então ela vai com prazer para a escola, ela vai de uniforme para a escola, ela vai com material doado pelo próprio governo. Ela quer ir para a escola para aprender e para ganhar mais isso ainda. Então, no seu governo, o senhor acha que a principal ação foi a educação? Uma delas. Certo. A outra ação que eu falo é na saúde. Nós aumentamos de 190 para quase 400 milhões o investimento na saúde. Obrigatoriamente, a gente só tem 15% de investimento. Nós passamos de 30%. Por que isso? A saúde, todo mundo fala, é um saco sem fundo, não adianta você investir. Adianta sim. Nós conseguimos diminuir o tempo do pronto-socorro, do atendimento ao pronto-socorro. A pessoa chega no pronto-socorro, ficava 4, 5 horas esperando. É menos de 1 hora agora. Por que a gente fala que não é imediato? Porque não tem como. De repente acontece um acidente, umas emergências, não tem como você ser imediato. Mas é muito mais rápido do que era. Nos ambulatórios, então, nós estamos conseguindo marcar as consultas mais rápidas. Algumas especialidades estão em falta, estão com dificuldade. E nós temos dificuldade, sim, de marcar. Mas é Santo André, é São Bernardo, é São Caetano, é toda a região. Então, nós conseguimos diminuir muito isso. Agora, nesse último ano, nós entramos com as reformas. Primeiro, nós fizemos a melhora no atendimento, o tempo de atendimento, humanização. E agora, sim, a reforma do posto. Porque eu na saúde vejo que você tem que entender isso. A reforma fica por último, porque o atendimento tem que ser melhor. Nosso hospital municipal, nós não precisamos fazer nenhuma grande reforma lá, mas nós aumentamos de 17 leitos de UTI para 32. E isso é uma reforma de verdade, e não uma pintura de hospital. Nós tiramos o pessoal do corredor, que era comum você ter paciente no corredor do lado direito, no corredor do lado esquerdo, tanto na emergência como lá em cima, em todos os corredores. Nós fizemos uma readequação do nosso sistema junto com o Mário Covas, junto com o Estado, para poder acomodar esse pessoal. Então, educação e saúde são as principais ações do seu governo. Já vou entrar nessa questão mesmo da educação, prefeito. Um dos desafios na cidade é zerar a questão das vagas em creche. Nesse governo, o senhor conseguiu avançar e, caso eleito prefeito, o senhor conseguiria zerar essa questão? Nós conseguimos avançar fazendo 10 creches em 3 anos, coisa que nos últimos anos fizeram, acho que 11 creches, mas isso foi em 20 anos. Então é muito pouco para a cidade. Temos já um plano de ação para fazer mais 11 creches na continuação e tentar zerar o déficit. Não é fácil, porque quando você melhora muito o atendimento,
você tem até um desvio das próprias outras cidades que vêm para Santo André querendo usar o nosso sistema. Por mais que a gente cadastre, por mais que faça, o ano que vem vai ter um sistema completamente diferente, já está sendo implantado esse ano, para a gente controlar realmente quem é munícipe, quem tem direito, quem precisa fazer aqui, porque senão você não dá conta. Qual é o déficit hoje de creche na cidade? Olha, hoje acho que 3 a 4 resolve o nosso problema. Nós estamos falando em mais, porque vai aumentar, aumenta naturalmente, aumenta o crescimento demográfico e aumenta, nós temos um problema muito sério. Foi rompido com o governo federal um atendimento nosso que tinha um convênio de 4,5 milhões, que dá uma sustentabilidade de mais ou menos 1.200 alunos. Que isso vai acabar vindo para a nossa rede, porque foi cortado esse convênio. Quem paga isso agora somos nós, que gira em torno de 4,5 milhões. Então, qual é a projeção de aumento de vagas para o próximo governo, caso eleito? São essas, vamos falar em 4 creches, 300 por creche, 1.200. Como a gente quer fazer 10 ou 11, nós conseguimos quase triplicar o valor de vagas. O número de vagas, abrangendo não só o déficit que a gente tem, mas abrangendo também os convênios para deixar muito mais tranquilo, para a gente poder ter como fazer tudo isso. O senhor é a favor da municipalização da educação? Sou a favor, desde que tenha-se um convênio muito claro com o governo estadual. Nós já pegamos 10 escolas, já reformamos 7 escolas dessas. Por exemplo, o Premem, que era uma escola que estava praticamente abandonada, nós dividimos em 3, creche, MEF e ensino fundamental. E nós temos 1.300 alunos estudando hoje no Premem. Então, é importante que cada município faça isso com muito carinho, com muito cuidado, sem prejuízo para os professores e com alusão à melhora do ensino para tudo. Ok. Seguindo o roteiro que o senhor disse, educação e saúde, na saúde, a oposição critica muito em relação ao programa que o senhor criou, Poupa Tempo da Saúde, que na verdade é um AME, né? Um ambulatório de especialidades médicas, né? E ao mesmo tempo fala da demora de concluir as UPAs na cidade, que é a unidade de pronto atendimento. Qual a resposta que o senhor tem a essas críticas? Por que essas UPAs realmente não são aceleradas e colocadas à disposição da população? É muito fácil. A crítica no AME é porque eu consegui fazer o AME em menos de um ano, coisa que demoraria 3 anos para se construir o próprio AME. A gente fala em Poupa Tempo que o nosso AME é um dos poucos AMEs do estado de São Paulo que tem hospital dia. Então a oposição não consegue entender, porque ela não consegue pensar que existe um AME completo com mais de 27 especialidades e mais hospital dia para resolver as cirurgias de pequena complexidade. Não consegue entender porque não tem esse pensamento e não quer enxergar. Mas está pronto, está funcionando e quem frequentou o Poupa Tempo sabe que é real, que é verdade e é de ponta, um dos maiores do estado. No que diz relação à UPA, não adianta nada a gente colocar 10, 15, 20, 50 UPAs na cidade e não ter material humano para funcionar. O governo federal nos dá material para você comprar e montar a UPA. Para continuar essa continuação, quem tem que fazer é o governo municipal. Nós temos sim, e sai no jornal direto, que tem queixas, tanto em Mauá como em São Bernardo, que tem AME vazia. AME não, UPA vazia, que não tem médico para atender. O que nós fizemos? Nós fizemos uma lá no Jardim Santo André, que abrange toda aquela região, ajuda no pronto-socorro da Vila Luzita. Nós estamos reformando o pronto-socorro da Vila Luzita para construir na Vila Luzita um hospital de retaguarda. Nós construímos uma na Sacadura Cabral, uma AME no espaço onde ia fazer a FEBEM, nós fizemos um MEF, mais uma creche e fizemos a UPA, que está funcionando lá e já tira um pouco do peso das pessoas que vinham para a UPA Central. Na UPA Central, aqui na Perimetral vai ser inaugurada agora no começo do mês mais uma UPA. Que é Quantas UPAs são? São 3. 3 UPAs. E quantas estavam projetadas? Esse pronto atendimento vai para lá. Uhum. E nesse pronto atendimento, no PA Central, vai virar mais um hospital de retaguarda, porque aqui em Santo André nós temos 280 leitos. Não suporta os 670 mil habitantes. Nós tínhamos a projeção de fazer 5 a 8 UPAs. Vamos fazer, mas vamos fazer com cuidado, adequadamente,
para que ninguém fique no prejuízo, para não falar, ó, tem lá uma UPA, mas não funciona, não resolve nada para a cidade. Essa readequação já ajuda bastante. Na verdade, nós aumentamos mais 3. Então, no próprio Paranapiacaba foi construída uma muito próxima, parece uma UPA, mas não é, porque não foi com o governo federal, foi com o nosso material humano, nosso dinheiro aqui dos cofres. Nós construímos lá um pronto-socorro muito bom, de ponta, para realmente o pessoal não precisar sair correndo de lá, atrapalhado, vai ter todo o atendimento lá. Então, o que a gente visa na saúde não é volume, é qualidade. Ok. O senhor se sente realizado na área da saúde? O senhor foi um bom realizador na questão da saúde? Quem usa e quem frequenta vai saber que sim. Quem não usa vai falar que não, que está errado. E outra, quando a pessoa vai procurar a saúde, quando você tem algum parente que procura a saúde, ele está com dor, ele está preocupado, ele quer fazer um exame, ele quer ter o diagnóstico certo. Ele fala assim, nossa, eu fui lá e demorou 1 hora. Só que ele não ia antes. Então, se ele fosse antes, ele ia demorar 4. Olha, ele demorou 1 mês e meio para passar pelo cardiologista, que é o que acontece agora na cidade. E ele demorava antes 6, 8, 10 meses. Mas ele não sabe disso. Então, existe a crítica, porque o pessoal é imediatista e quer resolver naquele minuto. Então, eu entendo, para mim, sim, realizado em parte, porque ainda falta muita coisa para a gente conquistar. Eu quero fazer um tratamento de diagnóstico precoce, para a gente evitar as doenças crônicas, evitar um gasto excessivo. A prevenção é a melhor coisa que tem na medicina. Você não gasta, você não tem problema, você vai gastar, mas você gasta com o correto, gasta com o certo, e tudo aquilo que você economiza de complicações, você reinveste na medicina. Ok. Prefeito, até para que a gente possa falar de outros temas, a gente precisa ser mais curto nas respostas, até para a gente contemplar outros assuntos, né? Outro assunto também na cidade que foi discutido durante o seu governo é a questão da mobilidade. Tem um viaduto, Adibichamas, que entrou em reforma no seu governo, acabou complicando todo o trânsito na cidade, até na região, e se criticou muito na questão de ter um viaduto que transpassasse o rio Tamanduateí. Aí eu pergunto, por que o senhor não fez uma obra definitiva para dar uma fluidez no trânsito, construindo um viaduto que transpassasse o rio Tamanduateí? E se caso eleito prefeito, quais são as obras viárias que o senhor vai fazer? Tá. O internauta deve entender uma coisa. O Adibichamas estava sem reformas há 14 anos e corria risco. Por isso que ele foi interditado. Na verdade, todo mundo quer que você faça a obra, mas que não atrapalhe nada, não mexa em nada. A gente foi obrigado a interromper parte dele, fazer a reforma de um lado, deixar mais afunilado para fazer a reforma do outro. Isso é natural em qualquer lugar, a gente tem que fazer. Os novos viadutos, tudo isso não cabe no orçamento de Santo André. Nós não temos como tirar dinheiro do orçamento de Santo André para construir isso. Existe sim uma projeção para o próximo mandato, que nós tivemos que fazer muito pagamento, muita resolução na cidade, alinhar essa cidade, que existia muita coisa fora do trilho, para a gente poder fazer essas novas construções. A ideia é não só ampliar o Adibichamas, que é o 18 do Forte, para a gente fazer a transposição, mas fazer também em Utinga, né, a transposição da melhor forma, sem atrapalhar nada, e uma obra que foi feita na outra gestão, que quando foi concebida há 20 anos atrás, que é o Caçaquera, ele já foi concebido por cima da Avenida do Estado. Fizeram antes da Avenida do Estado, com 2 mãos só, que não dá vazão a mais nada, só complica, tendo que fazer 2 pontes para passar para o outro lado, para voltar para cá, colocando 4 faróis. Então nós temos que fazer essa obra. O senhor também projeta 3 viadutos? Sim, no mínimo. Né? E toda a reforma viária central, mudando mão, dando uma cara diferente para a gente poder ter a fluidez. Ok. Outro assunto, prefeito, que sempre se discute, ainda mais na questão eleitoral, porque quando o senhor começou a compor a chapa, o senhor tinha quase certo o apoio do governo do Estado. E a oposição tem, através do PT, tem o apoio do governo federal. Como é ser prefeito sem o apoio do governo federal
e nem do estadual. Apesar que a gente ainda está no primeiro turno e pode ter uma situação diferente no segundo. Mas como é, hipoteticamente, não ter o apoio dessas duas esferas importantes? Queria esclarecer ao internauta que, assim, eu tenho apoio, sim, tanto do governo federal como do governo estadual. Eu não tenho eles na chapa, só isso. Então, na disputa eleitoral, nós não temos eles na chapa, mas os convênios federais continuam sendo feitos e a gente continua pedindo mais para o federal. Convênio estadual continua sendo realizado, a gente pede muito mais para eles. Temos uma parceria com o governador muito forte. Simplesmente o PSDB de Santo André não está com a gente, mas o governador, ele é governador do estado. Eu falei em um debate que nós tivemos, que o pessoal questionou que nós não temos nada, não temos governo federal, não temos... Falei, nós temos sim impostos que a gente paga tanto estadual como federal, que eles têm que reverter para a gente, é uma obrigação isso. Você sabe disso, internauta, a gente sabe, é uma obrigação reverter os impostos em convênios, em projetos para nós. Nós somos o primeiro até a Minha Casa Minha Vida. E nós temos mais de 5.000 casas, 2.000 já entregue e 3.000 já abrindo construção, que vai continuar. Isso daí é nosso, ninguém mexe. Prefeito, até aproveitando esse gancho, o senhor está falando de casa, que com certeza é feita na periferia, até naquelas áreas de risco. Como que é o seu plano, caso eleito prefeito, reeleito prefeito, avançar nessa questão da área de habitação? O internauta pode muito bem entender o que a gente vai falar. Fora de Santo André, mais para o interior, eles têm facilidade de área e área barata. Aqui nós temos uma dificuldade muito grande. 55% da nossa área aqui é manancial, não pode ser usado. O restante é área nobre, área do centro. Então, para você conseguir fazer essa área nobre virar casa popular, virar construção popular, não é fácil para a gente. Então, é com muito trabalho, nós conseguimos, no começo, antes de começar a eleição, 880 moradias com Geraldo Alckmin, ele investindo R$20 mil em cada moradia, nós entregamos o terreno, que nós compramos o terreno e demos o terreno para construir, e mais o governo federal fazendo a sua parte também. Então, isso é uma prova de ligação dos três, porque existe interesse e a gente vai continuar brigando por isso. Mas Santo André, cada dia que passa, tem menos terreno, menos local para você fazer obra popular. No seu plano de governo, qual é a projeção de construção de casas? Nós já temos essa que já está em andamento e nós já entregamos no Minha Casa Minha Vida mais 5.000 projetos para isso. Esperamos ser contemplados. Eu falo para você também, internauta, o governo federal liberou 1 milhão de casas e passou um ano e liberou mais 1 milhão de construção. Então são 2 milhões de moradias. Se você fizer a divisão por 6.500 e mais de 6.500 municípios, você vai ver que dá 304 casas por município. Isso significa, nós conseguimos 5.000 projetos, nós estamos bem além do limite de um município. E agora nós temos mais 5.000 que já está entregue, mesmo com toda a dificuldade. Casa, tá. Cada um. O próprio CDHU... A projeção é 5.000 casas. 5.000. O CDHU vai construir para a gente, já tem dotação de verba, no Jardim Santo André, nós já tiramos as famílias de lá, mais de 2.000 casas. Essa é a principal obra para a periferia, prefeito? Uma das. A periferia precisa de muita coisa. Nós vamos brigar no próximo mandato também para que a gente consiga fazer a adequação no esgoto, a adequação da água, que falta pouco para a gente, mas é uma briga grande ainda, porque a gente tem muito núcleo na cidade com muita dificuldade. Aquele convênio que eu citei do Alckmin, a Casa Paulistana, que a gente fez e vai fazer mais com ele, que já tem até umas programações aí. É possível ter a regularização fundiária? Porque tem muita gente morando sem ter a posse da casa. Já começou com o Casa Legal, é um programa que nós temos com o governo Cidade Legal, que é um programa que a gente tem com o governo estadual. Nós estamos caminhando, tanto no Sorocaba, como no Sítio dos Vianas, com um trabalho direcionado, mas não dá para a gente falar, está tudo certo, vai acontecer daqui a um ano. Porque já faz 4 anos que você está caminhando com isso para a resolução, por quê? É uma área particular invadida, que existe muita diferença
de imposto que não foi pago. A mesma coisa no Morro do Quibom. Cada vez que a gente fala com a comunidade, nós falamos, olha, nós estamos empenhados, nós queremos isso, mas quando conseguirmos isso, você vai ter o terreno, você vai ter a posse dele, mas você vai ter a obrigação de pagar os impostos. Porque não adianta você ficar exigindo. Você fala imposto e IPTU, né? O IPTU para nós, para a gente poder reverter para eles. Senão, você paga o imposto no centro, a gente reverte para a periferia. E você se sente lesado também. Claro. Então, é uma mão dupla que tem que ser feita. Ok. A gente fala um pouquinho da periferia, vamos falar do centro. Sim. Porque também é uma área importante. Então, no centro tem algumas situações que são recorrentes durante esse período. Por exemplo, o senhor começou a reforma do Carlos Gomes, tem a questão da cobertura da Oliveira Lima, tem o poupa-tempo de serviço que também está no centro, que acabou não sendo concretizado, e fora a questão da segurança, roubo de cargas e tal. Qual o seu projeto para o centro? Puxa, você lê pensamento. O internauta deve estar passando fluidos para nós aqui. A gente vai lá no Carlos Gomes. Quando o Carlos Gomes virou estacionamento, alguém reclamou? Ninguém falou nada. Quando o teto do Carlos Gomes estava caindo, que a turma impediu lá, travou tudo lá, ninguém falou nada. Nós fizemos um projeto para reconstrução do Carlos Gomes, reconstituição, e começamos a fazer. A turma foi lá para parar. Isso não me parece bom senso, me parece uma atuação partidária, que o pessoal não quer que se construa as coisas aqui. Vamos falar do poupa-tempo normal. Nós, de serviços, nós localizamos o local, que é na Rodia Química, mas na parte que é a administração, que não tem nada de contaminação. Foi questionado que tinha contaminação. Lá fomos nós, fizemos o teste, está tudo certo, não tem contaminação. Nós podíamos sim chegar lá e desapropriar. Por respeito a uma empresa que está aqui há mais de 90 anos, como é que eu posso chegar lá e desapropriar? Que é a Rodia. Que é a Rodia. O que a gente fez? Entrou um dinheiro que entra sempre da Câmara Municipal, 6 milhões e meio. Nós colocamos mais 2 milhões, depositamos em juízo o dinheiro que era para a compra do imóvel. Então o dinheiro já estava lá, só precisava fazer o trâmite de material, de burocrático para dar tudo certo. O que aconteceu? Quando a gente conseguiu provar que não tinha nada, a área estava toda, era uma área só. Aí teve que entrar com toda a burocracia para dividir a área, para poder pegar. Quando dividiu a área, entraram de novo falando que estava contaminado. Buscamos de novo a contaminação, porque nós tínhamos feito no terreno maior. Aí fizemos novamente. Tá tudo certo, este ano já conseguimos liquidar tudo isso, já efetuamos a compra da área, transportando o dinheiro do Ministério Público para eles mesmos, tudo certinho, e agora vai começar a construção. Só que, como é ano eleitoral, nós não podemos divulgar e não podemos falar, mas já está tudo certo. Uma briga que é a cobertura da Oliveira Lima. Essa cobertura da Oliveira Lima, nós estamos fazendo um trabalho junto com a Braskem, que a Braskem fez muita obra em Paranapiacaba, devastando, fazendo... Dos dutos, né? Exatamente. E nós queríamos que ela revertesse... A contrapartida dela, a gente queria que viesse para Oliveira Lima. Então houve muita discussão, muita briga, e acabou não conseguindo chegar num consenso. Porque o que a gente fala, não é que a gente não quer fazer, mas nós queremos viabilizar isso com uma verba que não prejudique o andamento do município e que ajude o complemento total de tudo isso. Mas caso reeleito prefeito, o senhor tem novamente o compromisso de realizar essas obras? A Oliveira Lima é um ícone para a gente. Nós tínhamos pensado até num bulevar na Oliveira Lima, alto, para você ter cafés, ter local para a pessoa realmente desfrutar. Então é como se fosse um shopping de céu aberto. Eu acho que isso é uma obra que tem que ser pensado sim, e buscar investidor para isso também, para a gente conseguir fazer essa construção toda. Ok. Outra questão, prefeito, o senhor tem falado bastante, é sobre a questão do funcionário público. O senhor disse que nunca na história da região nunca teve tanto aumento. O servidor realmente foi contemplado com esses aumentos? E vou emendar a questão dos precatórios. O senhor acha que os precatorianos estão contentes com essa nova metodologia que a Justiça acabou contemplando o pagamento deles? Porque eles queriam receber mais rápido, né? Funcionário público. Eu sou funcionário público. Acho que na história de Santo André é o único funcionário público que chegou a ser prefeito. Que o doutor Brandão também era, mas era do Estado, não de Santo André.
Então o que acontece? Eu converso muito com eles, falo muito com eles, a gente vê a felicidade. Claro, nós passamos aqui 12 anos com 15,6% de aumento no salário. Significa uma defasagem muito grande. Nesses 4 anos nós conseguimos aumentar mais de 32%. Então, em 4 anos, nós fizemos o dobro do que fizeram em 12. Então, a gente conseguiu, sim, resgatar, melhorar. Nós entramos com abono, que é uma diferença no salário, que entra para a pessoa no final do ano para dar um fôlego para eles. O respeito, a humanização, né? A gente tem um contato, a gente ouve o funcionário hoje, ninguém foge, nenhum funcionário está doente, pelo contrário, eles têm o gozo junto com a gente. Muitos são comissionados, que isso melhora o salário. Muitos têm gratificação para melhorar também, para estar junto com a administração. Nós temos vários funcionários que foram alancados, ele subiu o degrau para poder participar diretamente da nossa administração, que eu acho isso muito importante. Em relação aos precatórios, eu acho que foi uma boa medida essa questão. Até que teve uma lei no Congresso, acabou mudando toda a trajetória do pagamento dos precatórios. Né? Eu gostei disso e conversei muito com eles, porque os advogados queriam fazer uma negociação com a gente, dando desconto do precatoriano e não do que eles tinham também para receber. Agora, não se tem um desconto precatoriano, ele recebe o dele. Nós insistimos muito que cada um recebesse no máximo 60 mil reais, que aí você pega todos num patamar. Quem tem mais pode esperar um pouco para receber. Quem teria esse patamar já liquida de imediato. Quem tem doença, quem está aposentado, pela idade, ele recebe antes. Eu acho que isso ajuda bastante e tem encontrado muita gente do precatório muito feliz. Tem alguns que ainda não receberam e falam assim, não, eu não recebi, mas eu tenho a certeza agora que eu vou receber, que o pessoal está recebendo e isso vai ser uma continuação. Prefeito, voltando um pouquinho da questão periferia, centro, e tem uma outra área importante na cidade que é Paranapiacaba. O senhor, quando assumiu a prefeitura, o senhor extinguiu a subprefeitura que o PT tinha instalado lá. E, de uma certa forma, até aqui na redação, a gente recebe muitas reclamações da conservação, enfim, da situação que está lá para Paranapiacaba. Por que o senhor não investiu pesado em Paranapiacaba e o que é preciso fazer para restabelecer realmente Paranapiacaba como um evento turístico do Estado e até do Brasil? Subprefeitura. É fácil você instituir uma subprefeitura sem dinheiro, só com uma estrutura física. Foi o que fizeram. Então, nós voltamos à secretaria, porque tudo que se vai buscar de Paranapiacaba pega em Santo André. Então é uma ilusão falar que você tem uma subprefeitura, que tem controle, que governa e não governa. Tentamos buscar vários parceiros para transformar realmente Paranapiacaba, como eu falava, em um campus do Jordão da região do Grande ABC. Porque lá tem tudo para isso. Tivemos dificuldade, o pessoal não veio, não acreditou. E agora nós temos o secretário lá, o Ricardo, que está fazendo um belo de um trabalho. Eu fui no Festival de Inverno, nós andamos por Paranapiacaba, o pessoal está feliz, o pessoal está contente, está acreditando. Nós estamos fazendo planos com a SRV, que nos ajudou já na passarela, estamos fazendo planos com o pessoal de tintas para fazer a restauração de lá e até buscando recurso externo para fazer de lá realmente uma cidade cenográfica, uma cidade realmente com carinho. E eu falei para o Ricardo, vamos buscar um parceiro para a gente pegar esses vagões que estão aqui para fazer um café. Quando tiver um café em Paranapiacaba, num vagão, eu acho que já mudou a cara de Paranapiacaba e a gente já sabe que ali vai ser totalmente diferente. E por que no governo do senhor não avançou essas ideias? Nós não conseguimos. A gente não conseguiu parceiro. Tudo que você fala em investir em Paranapiacaba se torna uma coisa cara, porque tem que mudar muita coisa lá. Mas eu quero dar um exemplo para você, que o governo federal deu 10 milhões para a região para fazer, internauta, turismo, sendo que 1 milhão veio para Santo André e 9 milhões foi para São Bernardo. 1 milhão destinado a Paranapiacaba e 9 milhões destinado ao Veracruz, que tinha se acabou de fazer a reforma no governo Dib e estava totalmente reformado. Então, às vezes, tem uma disparidade de direção de verbas que a gente não consegue controlar. Se nós tivéssemos mais verbas, a gente podia ter investido mais lá. Ok. Outra obra importante na cidade, prefeito, é o estádio Bruno Daniel, que é uma referência até para o esporte na cidade.
começou uma obra, foi paralisado, houve muitas reclamações em relação a esse tema. É possível concluir o Bruno Daniel e talvez até transformar numa arena multiuso? Você sabe que não adianta ser candidato, tem que ter sorte na pergunta. É uma oportunidade ímpar de eu resolver para você, internauta, e até falar. O Bruno Daniel, nós passamos situações muito delicadas com o Bruno Daniel. Primeira delas, houve uma briga de torcida dentro do Bruno Daniel que destruiu o vestiário e muita coisa que tinha lá dentro. O Ministério Público impetrou um TAC e fechou o Bruno Daniel. Não foi Santo André que fechou, foi o Ministério Público, não foi a Prefeitura. Já existia uma queixa que aquela onda de cimento que se tinha do outro lado, que podia cair a qualquer hora. Sabe por quê? Há 40 anos, desde que foi construído o Bruno Daniel, nunca foi feito uma reforma, nunca foi feito uma avaliação daquilo. Então, nós já tínhamos no TAC a obrigação de tirar aquilo lá. Tiramos, contratamos uma empresa para tirar sem prejuízo da arquibancada. Infelizmente, a empresa tirou de um meio mais rápido e mais fácil, aquelas girafas de concreto onde tinha iluminação, e ele buscou ela jogando em cima da arquibancada e arrebentou a arquibancada. Nós fizemos toda a reforma do Bruno Daniel, todo o que estava no TAC, só que nós não conseguimos fazer a arquibancada novamente, nós temos que reconstruí-la todinha. Já temos a obra, eu já mandei colocar lá no Bruno Daniel a ferradura que dá para construir com capacidade própria nossa, uma obra mais tímida. Mas nós estamos buscando parceiros espanhóis, portugueses e tem um pessoal também italiano que quer vir investir aqui. Fazer o quê? Uma arena esportiva lá. Não posso divulgar isso, porque toda vez que você divulga, ela fala, quando começa? Quem vai vir? Quanto de dinheiro? O que Mas vai a obra acontecer? depende de investimento externo, então? Com certeza, é muito caro. É mais de 50 milhões. Se eu falo que eu gasto 50 milhões do Bruno Daniel e paro de fazer creche, paro de investir em UPA, paro de investir na cidade, eu falo, você está ficando louco? Você não pode fazer isso. Então a gente, como administrador, você tem que ver prioridades e buscar como você pode fazer o recurso. Existe sim uma obra mais tímida, onde você faz uma ferradura, você faz a construção, é o que a gente pode fazer. Não tem como fazer diferente. Outro assunto, prefeito, que eu queria discutir, não só a cidade, mas uma questão do contexto regional. O senhor, como prefeito, já é, de forma natural, já participante do consórcio intermunicipal. Como que o senhor avalia esses 4 anos e 8 meses participando do consórcio e quais foram os benefícios que o consórcio fez junto com Santo André? O que o senhor conseguiu realizar junto com o consórcio? O consórcio tem mais de 20 anos, né? Inclusive, na nossa gestão, nós comemoramos os 20 anos de consórcio. Eu vejo que ainda falta caminhar muito. Quando a gente vai para um consórcio intermunicipal, nós precisamos sim e devemos sim tirar a roupa da cidade e vestir a roupa regional. E às vezes não acontece isso. Nós esquecemos de falar aqui, que nós temos um polo tecnológico. O governo do estado nos deu um espaço para abrir o polo tecnológico. É o consórcio que já existia uma discussão há mais de 10 anos, que ninguém falava nada. Quando o Santo André ganhou o polo tecnológico, o consórcio também queria o polo tecnológico. Nós entramos em discussão, entramos em briga lá, eu falei, olha, eu não vou brigar com vocês. Se há 10, 15 anos ninguém discutiu nada disso, por que agora vai discutir? Porque Santo André tem? Eu conversei com o governador, é um polo tecnológico para Santo André e um para o consórcio. Pode montar para o consórcio. E eu continuei fazendo o nosso. O do consórcio foi só discussão, não foi para lado nenhum. O nosso ficou concreto, firme, está tudo certo. E pasmem você, internauta, antes das férias de julho, foi votado, antes do recesso, foi votado na Câmara contra o polo tecnológico. Um grupo de 6 vereadores do PT, mais um vereador Alemão do Cruzado, mais o vereador Pinheirinho, votaram contra. Como é que você pode votar contra um polo tecnológico, de tecnologia avançada, que você vai trazer para a cidade? Muitas opções de trabalho, muitas opções tecnológicas, de ciência de ponta, foi votado contra. Mas nós estamos entrando com recurso para poder rever tudo isso, para fazer. Nós já temos a área, já temos o projeto, já temos tudo que está acontecendo e eles vetaram para a gente. Então, mas para exemplificar, prefeito, eu sei que o polo tecnológico é uma obra importante, não só para a cidade como para a região, mas o que dá para fazer em conjunto com as outras cidades via consórcio? Um exemplo de uma obra ou de um plano. Um que está agora direto, saindo em jornal tudo, é a mobilidade nossa, é a implantação de rodízio.
que agora os candidatos estão falando que vão fazer. Isso é uma discussão de 2 anos do consórcio. Não é uma discussão de agora, não é brincadeira. O senhor é a favor do rodízio? Se for necessário aliviar para a gente, nós temos que fazer. Não existe mais. É bom ou não é? Você quer ou não quer? Não é questão disso. É questão de necessidade. O aumento de carros é muito grande. Você deve lembrar disso. Quando eu era mais jovem, só existia um carro na família, o carro do pai, que era o carro da família. Depois foi implantado o carro da mãe. E aí foi implantado o carro dos filhos. Isso gerou um aumento muito grande de carro. E agora você não controla mais. O preço barato, tudo que acontece, acabou complicando. Eu bato na tecla. Consórcio é uma ferramenta fundamental, mas o consórcio é uma reunião de família que você faz com seus irmãos e os parentes para resolver o que vai comer no final do ano. Que normalmente acontece isso no começo de dezembro. Qual é o acordo que tem? No que nós vamos comer, o que vai acontecer? Porque cada um quer levar um tipo de carne, cada um quer levar um tipo de mistura, de fruta, de doce. Então acaba levando demais e acaba não sendo uma contemplação. Eu quero sim que nesse próximo consórcio a gente tenha um consenso melhor de quando for discutir, vamos discutir a região, esquece a cidade, discute a região. Santo André é o mais prejudicado que tem, porque nós somos passagem. Nós fazemos divisa com 6 cidades, com 5 cidades consórcio. Se depender do... Só Diadema que não. Se depender do senhor, a mobilidade no quesito consórcio anda. Muito. É o que a gente já bati várias vezes lá e vou continuar fazendo esse caminho para a gente conseguir realmente positividade e não usar o consórcio como uma frente política contra governador, contra federal, que isso não tem sentido. Prefeito, a gente já está chegando ao final do programa, da entrevista dos candidatos, o senhor é um deles, né? Mas tem uma outra situação também que foi muito discutido na cidade, que é a questão do SEMASA, né? Sim. O Ângelo Pavim, que era o superintendente, até anunciou uma usina para incinerar o lixo na cidade. Teve a questão do aterro, que não tinha mais área para colocar mais lixo domiciliar, lixo orgânico, né? E essa proposta da usina não andou. O senhor poderia explicar para o nosso internauta por que essa usina acabou não sendo implantada e como que está a situação do aterro na cidade? É simples. Quando nós começamos a fazer o trabalho para trazer a usina para Santo André, foi ao mesmo tempo que São Paulo falou que ia implantar 17 usinas no estado. Então nós nos pilotamos junto com São Paulo para não fazer uma usina avançada e nem uma usina atrasada em relação a São Paulo. Não rolou São Paulo, por isso que também não rolou Santo André. Ao mesmo tempo, dentro do consórcio, veio também um projeto de usina, para se fazer a usina do consórcio, 2 usinas. E nós já estávamos caminhando com o nosso. Bateu de frente de novo. Eu falo assim, poxa, mas por que tudo que Santo André quer fazer, o consórcio quer fazer também? Acaba tendo um problema nisso. Então, nós só paralisamos esse processo, porque assim, eu acerto a usina, faço a usina e de repente São Paulo pega uma usina 2 milhões mais barato. Como é que você explica isso? Não tem como explicar. Então, nós estamos fazendo concomitantemente com São Paulo, para quê? Para a gente ter uma clareza, uma tranquilidade, uma transparência em tudo isso. Mas a usina faz parte do seu plano de governo? Faz parte e é importante para a gente. Não adianta falar que não pode, tem que ter. Então nós temos uma definição mais forte com eles. Tem uma lei totalmente nova em relação a uma usina, que é de 2011, que isso vai nos ajudar muito. Tem obrigações que o município tem que fazer. Isso também ajuda, que com obrigação não tem questionamento, não tem o que vai demorar, o que vai fazer, tem que fazer e implantar. E nós tivemos um problema muito grande. O nosso aterro, que poderia ser preparado, facilitado, para aguentar muito mais tempo, ele não foi cumprido no passado que tinha que cumprir. Quando nós pegamos, automaticamente nós tentamos cumprir e foi cortado. Então a gente tem que depositar o lixo fora. E nós estamos nessa briga por mais ou menos uns 2 anos e meio para 3, para conseguir resgatar o aterro, que ainda tem espaço, para a gente poder fazer a usina e começar a fazer não só o consumo nosso de lixo, mas o consumo de região e começar a esgotar o aterro. Porque os aterros que tem em Santo André, se você for lá e limpar eles, você pode aproveitar toda essa área, que eu acho que é a tendência do futuro e você tem que fazer isso para melhorar. Ok. Colocando na questão ainda do SEMASA,
O Semasa também foi alvo de algumas situações de denúncias de venda de licença ambiental e também da questão da dívida da autarquia. Eu queria saber do candidato Aidan se o senhor tem algum plano de repassar o Semasa para o controle da Sabesp, ou seja, vender essa autarquia ou esse serviço, né, terceirizar ou privatizar, e como o senhor avalia esse escândalo das licenças ambientais e qual é a sua ação frente a essa questão para que isso não ocorra e se é que ocorreu lá, né? Tá. São duas coisas separadas. Uma delas, queria que você, internauta, entendesse o seguinte. O ano passado, quando a gente foi acionado pela dívida do Semasa com a Sabesp, nós entramos aqui na prefeitura, dentro do Semasa, averiguamos tudo o que acontece. Em 99, 2000 e 2002, Santo André deixou de pagar a conta de água para a Sabesp, que nós compramos água do estado de São Paulo para usar aqui. Você deixou de pagar sua conta de água? É uma pergunta boa, porque eu moro aqui há 50 anos, nos últimos 15 anos casado, pago a minha conta de água religiosamente e não foi cortada. Agora, significa que Santo André recebeu e não pagou. Obrigatoriamente, se você está questionando uma dívida, você tem que depositar em juízo esse dinheiro e você continua questionando a dívida. E isso é uma coisa legal, da lei e eficiente. O dinheiro não foi depositado em juízo. O dinheiro não está numa conta específica. Simplesmente não existe esse dinheiro que foi recebido por você, que você de Santo André, você pagou e não foi pago lá. Então hoje, Santo André, cada munícipe de Santo André deve R$2.000 para a Sabesp de São Paulo. Significa, temos uma conta em aberto de R$1.3 bilhão. O que a gente fez no passado? Nós entregamos tudo isso no Ministério Público, nós entregamos todas as provas que o pessoal não pagou, quem foi culpado por não depositar em juízo, quem foi culpado por não ter pago, por que não acionaram antes os culpados para ver isso. Mediante isso, houve uma série de coisas esse ano em questão, que você está falando de escândalo do Semasa. Estou muito tranquilo com o escândalo do Semasa, porque é uma coisa assim, nós deixamos tudo em aberto, nunca fui contra nada, abrimos todas as contas do próprio Semasa para mostrar para vocês que a gente está tranquilo e liso. Abriu uma CPI, a CPI já fechou, não teve prova. Foi para o Ministério Público, não teve prova. Foi para a delegacia, para a DISA, está em andamento, sabemos que não tem prova, estamos acompanhando com o advogado, tudo isso. Mandei todos os papéis que saiu de um único jornal da cidade para a Corregedoria em São Paulo, que é o único lugar que pode investigar o prefeito. Então eu mandei mostrando que existia um conluio eleitoral para prejudicar a gente sem prova. Porque quando você tem prova, vamos atrás e vamos resolver. E nós aqui de Santo André, eu como prefeito, tenho sim a vontade de saber se existiu isso ou se existe para acabar, para não acontecer isso, para que você tenha a sua licença com tranquilidade e todas as vezes que fui procurado no meu gabinete ou fui procurado por alguém que tinha dificuldade, automaticamente ligava ao Semasa, pedia para ver o que estava acontecendo, o que estava faltando para a pessoa para resolver isso daí. Tem pessoas que fui visitar na firma, porque pediram minha visita e lá tive uma notícia. Eu falei, eu pessoalmente vou falar com o diretor, vou falar com o pessoal e vou colocar as pessoas para conversar. O que a gente não pode é burlar a lei. Se falta documento... direta na questão das licenças ambientais. Nunca, não tem nada a ver com a gente. O Semasa é uma autarquia. O que impressiona a gente é eles querem ligar para a gente essa situação. Lá tem um superintendente que tem toda a hierarquia do pessoal, que é separado. Quem assina isso são eles, não é o prefeito que assina. Então quiseram mudar a colocação para criar uma conotação política, porque era ano eleitoral. Prefeito, frente a toda essa situação, qual é a mudança que tem que ser feita em relação à concessão de uma licença ambiental? Para que não ocorra esses problemas. Primeiro de tudo, o que a gente fez no Semasa? Nós já temos um novo superintendente que fez a ligação de todos os funcionários. Agora nós temos só funcionários de carreira assumindo os cargos lá e arrumando o Semasa, a Casa Semasa. Mudou-se tudo já. Existe, na própria lei ambiental, nós temos que fazer uma facilitação disso.
que existe um trâmite todo burocrático que acaba atrapalhando isso. Então não é realmente Santo André, Semasa que faz isso. Alguns agora têm que ir para a CETESB, que piora mais ainda. Eu acho que é uma conversa assim, Semasa, CETESB, buscando uma nova lei que facilite tudo isso, que é o que a gente já está buscando. O senhor reorganizou a forma de fazer a concessão da licença ambiental? Ou isso é uma atribuição do Semasa? Isso o senhor não tem envolvimento? Não tem como a gente fazer, eu fazer isso, é dentro do Semasa. E o Semasa também não pode mudar isso, porque existe a lei. Então a lei quem criou não foi o Semasa executa a lei. Aonde a gente vai entrar é para melhorar essa lei e para facilitar cada vez mais isso. Ok. Até dentro dessa pergunta, prefeito, em relação à questão da dívida, e se o senhor tem ideia de realmente passar a administração do Semasa para o Sabesp, existe essa possibilidade? Por enquanto, nós não estamos pensando nisso não. Mesmo porque existe uma dívida, né? Nós vamos ter que conversar com a dívida, já começamos, eu entrei com toda a documentação via legal para ter uma defesa, para ter um espaço para conversar. Porque se a gente não entra com toda a documentação, é como, a dívida é nossa, nós vamos ter que pagar, o cara vem aqui e arranca tudo que tem que arrancar. A conversa vai começar logo depois do pleito eleitoral para conseguirmos alinhar isso e ver qual é a melhor saída para Santo André. Algumas cidades da região já fizeram essa saída e já tem isso muito avançado com a Sabesp. Nós ainda não temos essa conversa, ainda não temos essa qualidade com a Sabesp. Ok. O senhor já tem o plano de governo pronto? O plano de governo está pronto, a gente está alinhando mais algumas coisinhas. Nas visitas a gente recebe muita informação, muita coisa boa, que eu acho que a gente não pode ter um plano de governo engessado. Nós temos que ter pontos e esses pontos serem trabalhados não só agora na eleição, mas continuar sendo trabalhado constantemente. O senhor vai fazer algum lançamento oficial desse plano? Está programado pelo pessoal da campanha, mas não me falaram ainda não. Sim. O pessoal tem muitos candidatos que vão lançar para o final do mês. O nosso internauta e eleitor, como que ele pode ter acesso a esse plano que está sendo construído? O plano inicial está na internet, ele pode olhar, ver esse plano e aí poder... Pode sugerir e tal? Lógico, é importante para a gente. Ok. Muito importante, viu, Carol? Prefeito Aidan Ravin, obrigado por ter vindo aqui no Jornal Repórter Diário para falar um pouquinho das ações. Nessa sabatina a gente não conseguiu falar todos os temas da cidade, mas acho que o internauta teve uma ideia geral do que o senhor fez e o que pode fazer no próximo governo. Obrigado por essa visita. Eu agradeço, não agradeço só estar aqui, poder falar com vocês, mas a atenção e a grande iluminação nas perguntas que me deu tempo e chance de responder muita coisa para o internauta. E estou à disposição, assim que puder, a gente volta e esclarece mais ainda e deixa vocês tranquilos para a eleição, tranquilos para acreditar no nosso programa e no trabalho que a gente fez e vai fazer mais. Obrigado, prefeito, e boa sorte na sua caminhada. Feliz. Muito obrigado pela atenção. Caro internauta, você viu a entrevista com o prefeito Aidan Ravin, do PTB, que se projeta aí para o próximo governo através da reeleição. Caso você queira mais informações sobre essa matéria ou outros vídeos relacionados a esse tema, acesse o site do Jornal Repórter Diário, que é reporterdiario.com.br, e até a próxima.